A anatomia da esperança. A descoberta pela medicina moderna do poder da emoção no combate às doenças. Pelo Dr. Jerome Groopman. Tradução S. Duarte, editora objetiva, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos, qualquer valor é muito bem-vindo. Os links estão no descritivo. Há também link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar livros. Há diversos livros lá. E caso haja algum que você queira que seja incluso para que possa comprá-lo, basta solicitá-lo, seja via comentários ou e-mail. Também peço para que deem uma olhada e, quem sabe, inscrevam-se na área de membros aqui do canal. Só basta clicar no Seja Membro que as opções aparecerão. Os valores começam a R$ 1,99 ao mês. Então, caso você pense que meu trabalho algo valha, me ajude a fazer com que ele possa ter continuidade e permanência aqui nesta plataforma. Outra maneira também de ajudar é curtindo, compartilhando e inscrevendo-se aqui no canal, caso já não tenham feito, comentando aqui no vídeo, seja um obrigado, um ponto, um vírgula, tanto faz como tanto fez. Qualquer comentário, faça ele sentido ou não, é visto como algo bom para a plataforma. Ela lê assim, né? O algoritmo assim lê. Então, caso possam ajudar, isso ajuda a disseminar os vídeos, ajuda a aumentar a oferta deste canal a mais pessoas. Muito obrigada pela presença. Seja como for, eu desejo uma boa escuta a todos. E agradeço em especial a minha tia Ana Lúcia, que me emprestou este livro. Capítulo 5. Esperança permanente. Após décadas de prática médica e depois de ter tratado de centenas de pacientes com determinada afecção, os médicos passam a conhecer intimamente os diversos aspectos clínicos das enfermidades, mas nunca deixam de aprender sobre o caráter das pessoas. Esse é um dos grandes privilégios do exercício da medicina, porque o que se aprende pode influenciar a maneira pela qual se deseja viver a própria vida, além de orientar a forma de cuidar dos futuros pacientes. Em dezembro de 2000, recebi uma cliente chamada Barbara Wilson. Tinha 67 anos e era professora de história aposentada, ativa como voluntária em sua igreja e líder das aulas na escola dominical. O marido havia morrido repentinamente aos 40 e poucos anos, devido à ruptura de um aneurisma cerebral. Não tinham filhos, mas sim muitos sobrinhos e sobrinhas, e Bárbara era chegada a eles. Cerca de 3 anos antes, havia encontrado um caroço no seio esquerdo, e a biópsia revelou câncer. Já havia sido demonstrado o equívoco do dogma da mastectomia radical, a operação sofrida por Esther Weinberg. Esta cirurgia drástica não oferecia vantagens clínicas em relação a outras soluções menos mutiladoras. O cirurgião que atendeu Bárbara explicou os detalhes de 2 procedimentos equivalentes. Uma mastectomia simples, na qual seriam removidos o tecido do seio e os nódulos linfáticos próximos, preservando-se o tecido muscular subjacente, ou então a ablação somente do tumor e do nódulo adjacente, seguida de radiação. Bárbara escolheu a segunda opção. O patologista examinou o tumor retirado e notou que possuía características agressivas, com muitas células que se dividiam ativamente. Além disso, o nódulo tinha depósitos metastáticos. Foram receitados 6 meses de quimioterapia, a duração comum para tentar erradicar quaisquer células residuais e aumentar as possibilidades de evitar o retorno do câncer. Porém, em 1 mês antes que eu a conhecesse, Bárbara notou uma inchação dura sobre uma das costelas inferiores. Foi ao oncologista que a examinou e pediu uma série de radiografias e tomografias. O câncer tinha voltado. Estava crescendo nos ossos e no fígado. O oncologista estava em vias de aposentar-se após anos de prática e mandou Bárbara a mim para o prosseguimento do tratamento. Era um dia gelado de dezembro na Nova Inglaterra e o sol de inverno se refletia fortemente no gelo que permanecia nas calçadas desde a última chuva.
Bárbara estava sentada na sala de espera, vestida com um suéter grosso de lã, com 2 amigas da igreja a seu lado. Era alta e esbelta, de feições angulosas e olhos azuis que transmitiam seriedade. Depois das apresentações, perguntei se ela queria que as amigas participassem da consulta. Em geral, eu estimulo os pacientes a trazer uma terceira pessoa, membro da família ou amigo, a fim de estar presente durante parte da conversa, sempre que se trata de temas clínicos complexos. Isso facilita a comunicação, porque o medo ou a ansiedade frequentemente tornam difícil para o paciente assimilar informações ou articular perguntas. "Será que eu preciso de guarda-costas?" disse Bárbara rindo. "Suspeito de que o que eu vou ouvir as perturbe mais do que a mim e, por enquanto, vamos deixá-las na sala de espera com as revistas do mês passado." Entrou em meu consultório e examinou as paredes com olhos de conhecedora. Prestou atenção em um desenho a pastel que figurava um arco-íris. Abaixo dele havia versículos do Gênesis, nos quais Deus promete a Noé que, após o dilúvio, a vida na Terra jamais seria ameaçada de extinção. Deus manteve a promessa, apesar do que alguns homens fizeram, disse ela. Sentou-se diante de mim com as mãos juntas no colo. "Sei que a senhora conhece os resultados da biópsia e das tomografias, mas vamos repassá-los de qualquer maneira." Bárbara assentiu. Não havia sinal de ansiedade ou de medo em seu rosto. A varredura dos ossos mostrou depósitos de tumor na espinha, na pelvis e nas costelas. As radiografias revelam que nenhum dos ossos corre risco de fratura, e por isso não precisamos colocar pinos nem fazer radiação. Bem, isso é um alívio. Na tomografia apareceram 3 tumores separados no fígado, cada um de 4 a 5 centímetros. Uma boa notícia é que o cérebro deu negativo. Bárbara sorriu. Isso eu já esperava, porque há muita pouca coisa lá. Eu ri, porém não com muita convicção. Embora o humor seja um mecanismo importante de apoio para muitos pacientes, a atitude altiva dela acendeu minhas desconfianças. Eu prossegui. As células cancerosas têm aparência agressiva ao microscópio, o que significa que provavelmente crescerão e se espalharão mais. Eu acho que devemos tratar agressivamente do tumor. Eu também, interrompeu Bárbara. Quero deixar claro que pretendo viver o máximo de tempo possível, enquanto houver qualidade em minha vida. Ela já estava um passo adiante de mim. Geralmente, a definição dos limites do tratamento ocorre após um debate mais longo sobre as opções e de muita reflexão da parte do paciente. Bárbara, evidentemente, havia chegado preparada para decidir os parâmetros, mas eu ainda precisava estar seguro de que ela compreendia o significado do tratamento agressivo em termos de efeitos colaterais e riscos. Os exames feitos no tecido da biópsia mostram que as células do câncer do seio têm na superfície uma proteína chamada HER2. Isso significa que podemos atacá-las com quimioterapia normal e com um novo tratamento denominado Herceptina. A Herceptina é um anticorpo que ataca o tumor e aumenta a possibilidade de melhora. Mas precisamos ter muito cuidado, porque a senhora já passou pela quimioterapia antes, e a combinação da nova quimioterapia com a Herceptina tem efeitos colaterais potenciais, especialmente danos ao músculo do coração. Isso pode acarretar parada cardíaca. Vamos acompanhá-la de perto, seguindo a função cardíaca com varreduras para evitar essa complicação. Há também os efeitos comuns da quimioterapia, que diminui a quantidade de glóbulos do sangue e faz as pessoas ficarem anêmicas, ou as torna suscetíveis a infecções e sangramento. Também temos boas terapias de apoio, como a eritropoietina e o Neupogen, que ajudam a aumentar os glóbulos vermelhos e brancos em caso de diminuição. Era muita informação de uma só vez, mas Bárbara afirmou compreender o que eu dissera, porque era veterana devido ao tratamento anterior. Vamos ver o cenário ideal, disse eu. O tratamento causa a regressão do câncer e a senhora entra em período de melhora.
As melhoras podem durar de meses a muitos anos. Durante esse tempo é possível ter uma vida completa e ativa, trabalhando na igreja, viajando, aproveitando a companhia da família, qualquer coisa. E esse é o objetivo. Fiz uma pausa. Naquele momento, naquele ponto, muitos pacientes pedem mais detalhes, especialmente as chances de melhora e a duração média desta. Bárbara não. Eu não tinha certeza de que ela não quisesse saber ou se já conhecia as respostas pelo oncologista anterior, ou por meio de livros, ou da internet. Mas precisava informá-la sobre as incertezas e limitações do tratamento como transição para temas mais difíceis, que é melhor definir desde o início. É importante compreender que neste momento, falando com franqueza, mesmo que consigamos uma melhora, não existe cura para o câncer de seio, uma vez ocorrida a metástase. O tratamento é paliativo. Eu sei. Sua expressão continuava plácida. Fiz uma pausa, mas ela nada mais disse. Eu conheci muitas mulheres que viveram anos com câncer no seio como se fosse um parasita. E cada vez que ele levantava a cabeça, nós o atacamos novamente com outro tratamento. Como a senhora sabe, há inúmeras pesquisas que produzem novas formas de tratar o câncer do seio, desenvolvendo terapias mais eficazes e presumivelmente mais definitivas. Essa é a esperança que sempre devemos ter em mente. Eu não me importo em ser cobaia, se chegarmos a esse ponto. Mais uma vez, ela parecia estar adiante de mim. Já previra os temas que eu normalmente apresentava em seguida. Por isso, passei ao cenário mais negro. É importante falar do que teremos de fazer se as coisas não correrem bem. Se o tratamento não reduzir o tumor ou se der certo apenas por um tempo limitado. Temos de considerar que o câncer pode se espalhar para outras partes do corpo, como o sistema nervoso central, onde as terapias de que dispomos têm efeito muito limitado. Doutor, deixe-me mostrar-lhe isto. Então ela meteu a mão em uma sacola de lona e dela tirou um livro, uma grossa biografia de Churchill e depois uma bíblia de bolso bastante usada, colocando-as no colo enquanto continuava a remexer na bolsa. Aqui está. Entregou-me alguns papéis. Um dos documentos era uma procuração passada em cartório, mostrando que o sacerdote de sua igreja, William Babcock, estava autorizado a tomar decisões caso ela ficasse incompetente. O outro era uma autorização para terminar com a vida, afirmando explicitamente que caso ela entrasse em coma, ou se a qualidade de vida se deteriorasse significativamente, não deveriam ser tomadas medidas excessivas, como colocá-la em um respirador ou executar ressuscitação cardíaca. Inseri os documentos na pasta que abrira sobre ela. Já vivi o suficiente para saber que as coisas não são previsíveis. O meu marido nunca teve a oportunidade de fazer escolhas. Notei mais uma vez a sua atitude tranquila. E fiquei imaginando se seria real. Ela não demonstrava medo, nem ansiedade, apesar das possibilidades que estávamos visualizando. Disse em mim mesmo que seria preciso acompanhar sua maneira de reagir tão de perto quanto a função cardíaca e a contagem de glóbulos. Como George Griffin, ela não dava indícios de negativismo quanto à sua situação ou sua prognose. Seria possível que alguém realmente transcendesse o profundo temor à morte que parece marcar-nos a todos? Se assim fosse, eu queria saber o motivo. A quimioterapia de Bárbara deveria começar no final de semana. Veio sozinha, dizendo que uma amiga viria buscá-la de carro depois. Caminhou com naturalidade, entrando na sala de tratamento. E de vez em quando olhava para um ou outro paciente que recebia injeção de drogas ou transfusão de sangue. Sorria para eles. E se outro retornasse o sorriso, dava um suave bom dia.
Terminei a sua comissão do acampamento de enfermos da igreja, disse ela. Explicou que esse grupo dava assistência aos membros doentes da congregação, tanto em casa quanto no hospital. Quem já foi paciente compreende quanto significa que alguém apareça em pessoa em vez de mandar mais um vaso de flores ou um cartão estereotipado. Respondi que concordava integralmente, mas nem todos possuíam fortaleza suficiente para entrar no quarto de um doente, e alguns se sentiam desconfortáveis diante da enfermidade, sem saber o que dizer. Eu não estou julgando os que mandam flores ou cartões em vez de visitar. Eu só digo que estar presente, mesmo sentindo-se estranho, traz muito conforto. Bárbara sofreu os efeitos colaterais esperados de seu tratamento. Perdeu todos os cabelos. Mas, apesar das sugestões das amigas, recusou-se a comprar uma peruca. Em vez disso, usava variados lenços que amarrava na cabeça. Só preciso de uma Harley Davidson, de um par de óculos de aviador e uma cerveja, e a minha fantasia estará pronta, disse ela quando eu elogiei um lenço vermelho vivo. A senhora esqueceu a tatuagem no braço, disse eu. E como sabe que já não tem uma dessas, hã? Porque eu a examino regularmente. Bem, um dia o senhor pode ter uma surpresa. Depois de 3 meses de tratamento, ela começou a apresentar uma melhora. As metástases em seus ossos e fígado diminuíram a metade do tamanho e não apresentaram novos depósitos. As tomografias mostraram que a função cardíaca permanecia estável. Mesmo assim, a terapia cobrou seu preço. Durante vários dias após cada tratamento, Bárbara ficava exausta, sem conseguir trabalhar na igreja nem dar as aulas dominicais. Mas quando esses efeitos agudos se dissipavam, ela ajudava o reverendo Babcock em tempo parcial e dava aula semanal às crianças. Quando os efeitos dos medicamentos eram mínimos, nos dias que antecediam a bateria seguinte, ela em geral ia visitar amigos fora da região de Boston. Tinha se formado em Vassar, e certa vez, diversas de suas colegas de classe organizaram um fim de semana com teatro e jantar em Nova York. Mas o senhor acabou com o meu paladar, queixou-se ela ao voltar de Nova York. A modificação da percepção gustativa é um efeito colateral comum da quimioterapia. Eu arranjo um jantar de graça num restaurante caro da moda e tudo tem gosto de tapioca. Depois disse em tom mais sério: eu vi os livros em seu consultório e a litografia do arco-íris. O senhor é um homem de fé. E ouvi dizer que às vezes reza por seus pacientes. Baixei os olhos embaraçado. Tudo o que ela dissera era verdade, mas eu nunca debatera minhas crenças religiosas com um paciente. Bárbara percebeu o meu embaraço. Você conhece a piada de São Pedro às portas do céu? Eu não conhecia. Bem, o senhor sabe que São Pedro toma conta da entrada do céu. É ele quem abre as portas para entrarmos. Pelo menos isso eu sei. Muito bem. O seu rosto se iluminou enquanto ela buscava a piada na memória. Um dia havia muitos santos esperando para entrar no céu. Fizeram uma fila. Naturalmente, São Pedro tinha de examinar as credenciais de todos, um por um. Isso leva tempo. Mas como eram santos, todos esperavam com muita paciência. Então, de repente, sem aviso, aparece alguém de jaqueta branca e estetoscópio no bolso que fura a fila. Vai até a frente e entra pelos portões adentro. Ora, mesmo sendo todos santos, eles haviam estado esperando por muito tempo e ficaram zangados. O sorriso dela ficou mais largo. Aí, um dos santos se aproxima de São Pedro e diz: São Pedro, nós esperamos muito tempo com muita paciência. E de repente aquele cara de jaqueta branca com estetoscópio no bolso passa direto e entra no céu. Como é possível? Ora, disse São Pedro,
Aquele é Deus. Ele acha que é médico. Os olhos de Bárbara se acenderam com um brilho travesso. Mas eu percebi que ela tinha escolhido muito cuidadosamente as palavras, da mesma forma que os médicos falam com os pacientes. A melhora durou 7 meses. Depois disso, ela sentiu um vago desconforto abaixo do lado direito das costelas e diminuição do apetite. Mandei fazer exames de sangue e tomografia. O tumor do fígado tinha começado a crescer de novo. Mais coelhos na cartola? Perguntou ela quando contei os resultados dos exames. E respondi que sim. E são bons? Eu expliquei que após a terapia de primeira linha, possuíamos medicação de apoio. Manteríamos a esperança, mas em geral a chance de melhora era menor e a duração costumava ser mais curta do que antes. Bárbara recebeu essas informações com ar pensativo. O Senhor conhece os meus limites e creio que sabe quais são os meus objetivos. Eu quero viver o máximo de tempo possível da melhor forma que puder. Tenho muitas coisas que quero e posso fazer. Eu não estou disposta a desistir. E respondi que eu também não. Iríamos trabalhar de olhos abertos. Eu quero começar com Xeloda. É uma pílula, muito mais fácil de tomar do que a quimioterapia intravenosa. Mas eu não quero que me receite alguma coisa só por ser mais fácil. Quero alguma coisa que tenha a melhor possibilidade de funcionar. Ela é a melhor droga de segunda linha depois do que a senhora já fez. E eu entendi o que disse. Bárbara teve os efeitos colaterais comuns do Xeloda, inflamação das mãos e pés. Eu tinha dito a ela que me informasse sobre o aparecimento desses sintomas, mas sua natureza era tão estoica que só fiquei sabendo quando a inflamação já era grande. É muito aborrecido, disse ela ao aceder finalmente em tomar remédios para a dor. O senhor disse que o Xeloda é o mais fácil, mas eu não consigo datilografar a correspondência do reverendo Babcock. As palmas das mãos e os dedos estavam vermelhos como beterrabas e cheios de sulcos. Respondi que compreendia a frustração dela. As outras drogas também tinham seus efeitos colaterais, especialmente quanto aos glóbulos sanguíneos e provavelmente seriam mais tóxicas após as terapias anteriores. Por isso eu tinha escolhido o Xeloda. A reação ao medicamento passaria. O pior é que eu fico sem saber os mexericos que aparecem nas cartas particulares do reverendo Babcock. Eu posso suportar a dor, mas perder esse prazer é insuportável. Eu retribuí o sorriso, mas senti pena. Ela estava mostrando muita coragem. Bárbara, eu gostaria de receitar um analgésico mais forte. Ela fez uma pausa e em seguida concordou. Eu não creio que o sofrimento desnecessário traga alguma vantagem. A palavra-chave em sua frase é desnecessário, respondeu ela, colocando a receita na bolsa. Depois ela saiu. Fiquei sentado em meu consultório. Meus olhos encontraram na prateleira um livro que havia lido pouco antes. Doctoring, Ser Médico, do doutor Eric Cassel. Era clínico geral e escrevera o livro ao final de uma longa carreira. O autor articulava uma ideia que eu pressentira vagamente, mas nunca percebera completamente. Há alguns pacientes a quem o médico acaba amando. É um tipo especial de amor, diferente de qualquer outro tipo que o médico experimente. É algo que ultrapassa os laços normais do relacionamento médico-paciente. Os sentimentos e os pensamentos já não são estritamente profissionais e são compartilhados entre verdadeiros amigos. Bárbara havia feito surgir esse amor em mim. Está dando certo, disse eu a ela, entusiasmado,
cerca de 10 semanas depois do início do tratamento com o Xeloda. Apontei para os grandes círculos luminosos na tomografia anterior e para os círculos menores na mais recente. As metástases no fígado ainda não voltaram à metade do tamanho original, mas estão indo. É quase uma melhora parcial. Os olhos de Bárbara se umedeceram. E as mãos, melhoraram? Tínhamos sido obrigados a reduzir a dose da droga porque a inflamação se transformara em bolhas generalizadas. Ela resistira, mas eu expliquei para persistir com a dose integral. Eu expliquei que persistir com a dose integral era um risco para a pele e que os efeitos não seriam facilmente reversíveis. Agora estão quietas, mas ainda sinto dores, especialmente à noite. Eu preciso tomar 2 Percocets para poder dormir. Depois ela sorriu um tanto envergonhada. Encontrei uma solução para conseguir saber todos os mexericos deliciosos. E abaixou a voz num murmúrio conspiratório. Eu peço a diversas mulheres da congregação que ajudem o reverendo Babcock, porque eu não posso datilografar com estas mãos. Depois, fingindo interessar-me pelo andamento do trabalho, descubro o que leram. Na verdade, eu não preciso me esforçar muito. Elas vão logo dizendo tudo. O Xeloda manteve o câncer à distância durante 2 meses, mais 2 meses, e em seguida, como costuma acontecer, seu efeito diminuiu. Quando as células cancerosas se dividem, ocorrem normalmente mutações, e com o tempo algumas dessas mutações tornam o tumor resistente a cada medicamento específico. Os muitos meses de tratamento persistente a haviam fatigado. Mas quando lhe perguntei se queria fazer uma pausa ou parar completamente, ela respondeu que a hora ainda não tinha chegado. Há muitos momentos durante o dia que ainda me dão muito prazer. Vamos continuar. O caso dela era diferente do de George. A cura dele havia sido miraculosa, como ele próprio classificara, e também constante, isto é, a cada intervenção, quimioterapia, radiação, cirurgia e depois mais quimioterapia e radiação, o tumor se abatera progressivamente. Não houve indícios de que se tornasse resistente aos tratamentos. Mas, como geralmente acontece, o câncer de Bárbara não era assim. George me demonstrara que é preciso sempre começar com esperança. Devido à mudança para pior, eu não sabia de que forma ela conservaria a sua. Ela fez mais 3 baterias de quimioterapia, mas o tumor parecia imune às drogas. Os depósitos do fígado e ossos cresceram, perdeu peso e passava a maior parte do tempo de cama. Após o último ciclo de quimioterapia, internei-a no hospital com febre alta. Os antibióticos atalharam o início de uma infecção bacteriana. À medida que ela se recuperava lentamente da infecção, cheguei à conclusão de que eu não conhecia medicamentos, tanto os costumeiros quanto os experimentais, capazes de realmente melhorar o seu estado. Tinha chegado a hora de dizer-lhe isso. Preferi fazer a visita no fim da tarde, quando a azáfama do hospital se aquietara, para que houvesse menos possibilidade de distração e interrupção. Bárbara me acolheu calorosamente, como sempre. Puxei uma cadeira para junto do leito e apertei a mão dela. Ela respondeu ao gesto, mas com pouca força. Depois de conversarmos um pouco sobre alguns artigos dos jornais do dia, comecei a dar as más notícias. Bárbara, já nos conhecemos há bem mais de 1 ano e temos sido honestos um com o outro a cada passo deste caminho. Seus lábios estremeceram brevemente, mas logo ela se recompôs. Seus olhos me mostraram que sabia o que eu estava prestes a dizer. Eu não conheço remédios que possa receitar a esta altura para ajudá-la. Ficamos calados, num pesado silêncio. Bárbara sacudiu a cabeça. Não, Jerry. Você tem alguma coisa para dar. Tem o remédio da amizade.
Quando a visitei no dia seguinte, o sacerdote da igreja estava com ela. Embora ele tivesse vindo muitas vezes antes, eu não o havia encontrado. Era um homem alto e magro, de fartos cabelos brancos e olhos verdes vivos. Estava vestido com colarinho eclesiástico e paletó discreto. Ele se levantou, apresentou-se como Bill Babcock e começou a pedir licença para sair. Fique, disse Bárbara num tom que não admitia discordância. O Dr. Groupman veio fazer uma visita social, como o senhor. Eu posso voltar mais tarde, disse eu. Não há tanta gente assim aqui, tornou ela no mesmo tom definitivo. De qualquer maneira, não estávamos debatendo segredos de Estado. Somente os hinos que quero que toquem no meu enterro. A voz dela era tranquila. Podia muito bem ter dito que estavam conversando sobre o cardápio para o próximo jantar da igreja. Sentei-me. E o mesmo fez o reverendo Babcock. Ele recomendou vários membros da congregação capazes de tocar o órgão no serviço fúnebre. E Bárbara escolheu um. Os elogios fúnebres devem ficar limitados a 5 minutos. Nem mais 1 segundo, hein? Se há uma coisa que eu não consigo engolir, são esses infindáveis discursos monótonos que só fazem elogios e não mencionam os saborosos pecados que todos realmente querem saber. O reverendo Babcock sacudiu a cabeça, fingindo estar chocado. E não pense que eu não tenho um tesouro de pecadilhos, hein? Disse Bárbara, voltando-se para mim. Não mais do que qualquer outra pessoa, Bárbara, disse o reverendo Babcock. Eu tenho suficientes. Orgulho, acima de tudo. E, naturalmente, momentos de terrível inveja. Aquele 10º mandamento, Bill, não deveria ser mandamento. É impossível. Simplesmente impossível. Durante meses, ela havia conservado um ânimo decidido. Agora que conhecia a dura realidade do seu estado, eu esperava ver uma mudança. Fiquei pensando se não se trataria de uma fachada que acabaria desmoronando. Ou seria realmente possível dominar o medo e enfrentar a morte com tal equanimidade? A ideia me deixou perplexo. Cada vez que eu ia ver Bárbara, ela tinha outras visitas, a maioria membros da congregação. Por 2 vezes recebeu a sobrinha Anne, que agora morava em Rhode Island com o filho bebê. Assumi o papel de observador, ouvindo os gracejos dela. Numa tarde de segunda-feira, antes do pôr do sol, entrei no quarto de Bárbara e pela primeira vez a encontrei só. O noticiário das 5 horas na TV terminara naquele instante. É difícil entender o Sr. Putin, disse ela. Olhou para mim com um ar divertido. Veio trazer a dose diária de amizade? Respondi que sim. Mas depois me refugiei nas preocupações clínicas. Está sentindo muitas dores? Quero a verdade. Ela parou de sorrir. Sempre a verdade, de alfa a ômega. As enfermeiras são muito atentas. Há momentos em que sinto muita dor aqui, disse passando a mão direita pela base das costelas sobre o fígado. Um pouco mais de morfina parece dar um jeito. Vamos tentar a dosagem regular para evitar esses episódios extraordinários. Mas não tanto que me faça ficar sonolenta, hein? Disse ela com firmeza. Quero estar alerta por tanto tempo quanto possível. Assegurei que ajustaríamos a dosagem de maneira a aliviar a dor, sem demasiada sedação. Bárbara pareceu satisfazer-se com isso. Os últimos raios do sol iam se apagando e ela acendeu a lâmpada do teto. Tinha os olhos escovados e a pele estava pálida. Não demoraria muito, eu pensei. Eu sabia o quanto sentiria a falta dela. Está com medo? Perguntei. Os meses de sinceridade da sua parte tinham estimulado a minha própria franqueza. Sabe? Não mesmo. Não tanto quanto eu pensei que teria. Eu levei minha cadeira mais para perto. E por que acha que é assim, hein? Eu não tenho bem certeza.
Eu tenho estranhos pensamentos confortadores. Bárbara se virou de lado para poder encarar-me. Fez algumas caretas até encontrar uma posição confortável. Quando o medo começa a surgir, eu penso que milhões e milhões de pessoas morreram antes de mim. E outros milhões morrerão depois de mim. Depois eu penso, meu pai e minha mãe já morreram. Nosso último sacerdote, Stuart Olson, o antecessor de Bill Babcock, morreu há 6 anos. Acho que se todos eles conseguiram, eu também conseguirei. Como diz Eclesiastes, tudo tem sua estação. Um tempo para morrer e um tempo para nascer e um tempo para morrer. E como cristã, eu creio que há outra vida, que voltamos para Deus. De que forma? Ninguém seria capaz de dizer. Então ela sorriu. Não é como esperar subir uma escada rolante, sabe? E entrar nos portões do paraíso. Nem encontrar anjos tocando harpa, não. Eu nunca gostei muito de música suave. Eu gostaria de acreditar em outra vida. Mas às vezes é difícil imaginar, disse eu. Ela assumiu um tom grave. Claro, eu também tenho dúvidas. Todas as pessoas que creem têm dúvidas. Quando são honestas, né? Consigo mesmas. Eu imagino que tudo possa ser uma ilusão. Que Deus seja uma invenção da mente humana e não exista nada depois da vida. Mas lá dentro de mim, eu não sinto isso. Por um momento, compartilhamos o silêncio. Em seguida, Bárbara passou a seu tom conspiratório. Tenho feito muitos planos e alguns complôs. Você sabe que eu era ajudante de Bill Babcock para tudo. E agora ele precisa de outra colaboradora permanente, mas não consegue escolher. Eu disse a ele que ia morrer, e por isso ele tem de tomar uma decisão. Muito sutilmente estou fazendo com que se volte para Liz Koch. Liz é eficiente, organizada sem ser mandona, e embora seja mais jovem do que Bill, provavelmente não atrapalhará o casamento dele. Esse é o meu plano para a igreja. O tom de sua voz mudou novamente. E também estou pensando se devo mudar o testamento que fiz no ano passado. Como assim? Bárbara explicou que Anne, filha de sua irmã, a sobrinha de Rhode Island, era também sua afilhada. E ela se sentia responsável pela moça. Quando minha irmã morreu, Anne perdeu seu ponto de apoio. Bárbara estacou abruptamente. Você tem mesmo tempo para escutar isso? Olhei o relógio na parede e estava ficando tarde. Fazia 10 horas que eu estava trabalhando. As segundas-feiras eram sempre longas, o dia em que eu enfrentava o que tinha acontecido no final de semana e inaugurava a nova semana. Mas pensei comigo, se eu estivesse em meio a um procedimento médico ou ministrando um tratamento, a hora tardia seria irrelevante. Nas palavras de Bárbara, eu estava trazendo o remédio da amizade. E isso parecia, naquele momento, tão importante quanto qualquer outra coisa que eu pudesse dar. E confessei a mim mesmo que estava curioso. Então assenti. De qualquer maneira, eu vou resumir. Anne nunca foi fácil quando menina. Os pais se divorciaram e a minha irmã fez o melhor que pôde. Depois da morte da mãe, ela começou a sair com um grupo complicado. Tentei consertá-la, mas ela tinha 19 anos e estava fora de Boston, na faculdade. Nunca terminou os estudos, fugiu e casou-se com um homem mais velho que ninguém na família aprovou. Eu não tinha certeza do que dizer e por isso usei lugares comuns. Esses problemas são difíceis de resolver. Tenho certeza de que você fez o melhor que pôde, pensando nos interesses dela. O olhar dela penetrou no meu. Foi o que eu disse a mim mesma na época.
Mas agora tenho de confessar que isso não é inteiramente verdadeiro. Remexi na cadeira desconfortavelmente. Eu e Bárbara havíamos conversado antes sobre nossas famílias, sobre as dificuldades dela quando perdera o marido e como a morte de meu pai fora devastadora para mim. Ela também tinha perguntado por Pam e pelos nossos filhos, e ficava particularmente curiosa para saber de que forma eu e minha mulher conseguíamos conciliar o trabalho com a vida do lar. Mas a conversa nunca tinha chegado aos conflitos existentes. Ela prosseguiu. Sim. O homem com quem ela fugiu mostrou-se exatamente tão indesejável quanto eu suspeitei. Preguiçoso, incapaz de se manter em qualquer emprego, bebia demais. Eu tinha razão e Annie estava enganada. Mas o que adianta ter razão? Ao longo dos anos ela foi se distanciando de mim e dos primos, até que mal nos falávamos. No máximo um cartão de Natal. A voz de Bárbara ficou triste. Eu não facilitei para que ela ficasse próxima de nós. Foi meu orgulho, meu teimoso orgulho. Prosseguiu dizendo que quando a sobrinha apareceu no hospital, nenhuma das duas teve muito o que dizer. Depois falaram do bebê. Bárbara disse que também procurou se informar, levantando questões de dinheiro, e convenceu-se de que a sobrinha não tinha vindo procurar vantagens. Finalmente, falamos do que tinha acontecido, o que Annie fez, o que eu fiz, e que isso não tinha melhorado as coisas. Ela tinha vindo para me dizer que pretendia divorciar-se. Engraçado. Eu não fiquei contente por ter tido razão. Agora, o que tenho a fazer é reconciliá-la com o resto da família. Naquela semana, a Bárbara saiu do hospital e foi para casa. Enfermeiras particulares cuidavam dela e eu me mantive em contato regular com elas. Durante algum tempo, conseguiu conversar ao telefone, atualizando-me com suas conspirações. Liz Cook foi a escolhida para substituí-la na igreja, e Bárbara estava fazendo progressos na reconciliação da sobrinha com a família. O advogado tinha refeito o testamento. Não passou muito tempo até que o câncer a venceu. O reverendo Babcock estava ao seu lado quando ela morreu. Ele me telefonou dizendo que ela respirara laboriosamente durante muitas horas, mas estava muito sedada. As enfermeiras tinham sido excelentes, ajudando-a a morrer sem dor aparente. Agradeci a chamada. Desliguei e fiquei sentado em silêncio. Embora eu já esperasse que isso fosse acontecer, tive um sentimento de profunda perda. Aceitei o fato de que a medicina tem seus limites. Eu gostava muito dela, e era impossível não sentir. Mas também senti muita gratidão. Bárbara tinha se aberto para mim de uma forma que nenhum paciente havia feito antes. A revelação dos sentimentos e pensamentos mais profundos de um paciente é uma das dádivas mais preciosas que um médico pode receber. Isso aconteceu comigo quando atingi o nível de relacionamento a que cheguei com Bárbara. Uma amizade mais além do terreno profissional. Cerca de 3 décadas atrás, 30 anos atrás, a doutora Elizabeth Kubler-Ross investigou os sentimentos e pensamentos íntimos de pacientes num contexto de pesquisa e não de amizade. Ross, psiquiatra do Hospital Billings de Chicago, dava aulas a clérigos sobre os cuidados a doentes terminais quando percebeu que havia muito poucos dados a respeito que permitissem organizar um tratamento estruturado do tema. Depois de certa resistência, conseguiu permissão da equipe do hospital para entrevistar pacientes muito doentes ou moribundos. Kubler-Ross levou a efeito entrevistas individuais numa sala especial, enquanto seus alunos, que eram mais de 50, observavam através de uma vidraça opaca ao lado de dentro da sala. As entrevistas eram abertas a todos, e a maioria dos pacientes se mostrou ansiosa por participar. Na época, a morte era um assunto tabu, e o peso do silêncio era grande para os que enfrentavam o seu próprio fim. O livro de Kubler-Ross, baseado nas entrevistas, On Death and Dying,
What the dying have to teach doctors, nurses, clergy and their own family? A morte e o ato de morrer, o que os moribundos têm a ensinar aos médicos, enfermeiros, sacerdotes e às próprias famílias, foi uma obra pioneira. Foi o primeiro relato detalhado das emoções das pessoas que estão prestes a morrer. Em consequência do seu trabalho e profundo isolamento dos que estão muito doentes, o profundo isolamento dos que estão muito doentes se tornou tema tão urgente quanto o de seu sofrimento físico. Kübler-Ross esboçou 5 estágios que um paciente moribundo atravessa. Primeiro, a negação, que decorre do choque do diagnóstico. Os médicos estavam equivocados, as radiografias foram mal interpretadas, a biópsia não foi avaliada corretamente. Em seguida, a negação vem a raiva, contra a injustiça do mundo e, para os religiosos, contra Deus. Como é que ele pôde fazer isso comigo? Desesperados por escapar de seu destino aparente, os pacientes entram no que Kübler-Ross chamou negociação. Os seculares negociam com os médicos e as famílias e os religiosos com Deus, em cada caso oferecendo alguma coisa em troca de uma prorrogação. Em geral, isso toma a forma de uma promessa. Para os religiosos, frequentar a igreja ou fazer doações caritativas. Para os seculares, submeter-se a qualquer exame ou procedimento solicitado pelo médico. Quando a prorrogação não ocorre, o estado seguinte é a depressão. As energias do paciente se dissipam à medida que ele sente o impacto do prognóstico. Sob essa tensão, o paciente já não consegue escapar da realidade e o 5º estágio se instala, o da aceitação. No entanto, afirma Kübler-Ross, a aceitação é ainda caracterizada pela crença ilusória de que haverá um milagre, de que no último minuto haverá uma cura e a morte será evitada. A essa crença ela chamou esperança. Abre aspas. A esperança que muitas vezes se apresenta é a de que tudo isso seja simplesmente uma espécie de pesadelo, que não seja verdade, que um dia o paciente acordará e lhe dirão que os médicos estão prontos para experimentar uma nova droga que parece promissora, que a usarão nele e ele será o paciente especial, o escolhido. Isso dá aos doentes terminais uma sensação de ter uma missão especial na vida, que ajuda a manter o ânimo. Podemos dar-lhe o nome que quisermos, mas o que verificamos foi que todos os nossos pacientes conservavam um pouco dessa crença e que ela os nutria nos momentos especialmente difíceis. Mostravam a maior confiança nos médicos que lhes permitiam essa esperança, realista ou não, e agradeciam quando a esperança lhes era oferecida, apesar das más notícias. Fecha aspas. Tenho grande respeito pelo trabalho da doutora Kübler-Ross, que serviu para quebrar o tabu a respeito do debate sobre a morte. Porém, muita gente que trabalha, principalmente com moribundos, discorda das conclusões dela. Na minha experiência, nem sempre se dá esse desenrolar claro dos 5 estágios que levam à aceitação. Às vezes, a negação persiste até o fim. Outras vezes, a raiva é inflexível. E discordo principalmente da definição dela quanto à esperança. Eu não apresento a possibilidade de uma procrastinação ilusória no último minuto, como sugere a doutora Kübler-Ross. O caso de Francis Walker me ensinou a agir de forma diferente. Kübler-Ross está certa ao dizer que não devemos desistir com relação a qualquer paciente, seja terminal ou não. No início da doença, é válido o direito de ter esperança contra todas as probabilidades, de procurar um milagre, como no caso de George Griffin. Há um momento em que o inevitável tende a ser aceito, mas esse passo não extingue a esperança. A calma e a aceitação singulares de Barbara Wilson já existiam desde o início. Não uma rendição, e sim um realismo constante. Ela definiu os parâmetros do seu tratamento com uma visão lúcida do que era possível, do que fazia sentido para ela, de como ela desejava viver, de quando deveria chegar a hora de morrer. Sempre pareceu manter o controle de si mesma e das circunstâncias, ditando as suas próprias condições,
e nunca abandonou a visão do futuro, nem mesmo quando percebeu que iria desaparecer. Bárbara não se apegou a uma crença desesperada de que eu a aproximaria de seu leito com uma cura vinda do laboratório no último instante, embora eu desejasse profundamente que esse momento tivesse ocorrido, para ela e para os inúmeros outros dos quais tratei. O tipo de esperança que ela me revelou foi muito diferente daquele que Kübler-Ross descreveu. A esperança de Bárbara era real e permanente. No seu caso, refletia o fato de que ela encontrara objetivo e criara sentido para a sua vida por meio de relacionamentos com seus entes queridos, com seu Deus. Bárbara não tratava das questões irrespondíveis como por que eu? Por que agora? Ela considerava a morte como parte natural da vida. Não é necessário ser uma pessoa de profunda fé para ter essa opinião e agir de acordo com ela. Senti que meu pai tinha a mesma atitude em relação à vida e à morte. A filosofia e a experiência pessoais, mais do que a fé, aparentemente o prepararam para aceitar a realidade de sua mortalidade. Quando eu ia entrando na adolescência, meu pai e eu fazíamos longas e lentas caminhadas nos fins da tarde, em nosso bairro no Queens, em Nova York. Frequentemente falávamos da escola, ou dos acontecimentos mundiais, ou da família. Mas às vezes meu pai falava da morte, especificamente de sua própria morte. Eram momentos assustadores para mim, mas eu sabia que ele tinha um motivo para fazê-lo. Por trás daquilo havia a perda que sofrera aos 20 e poucos anos, quando o pai dele morreu repentinamente de um ataque cardíaco, e a carnificina generalizada que ele presenciara como soldado na França durante a Segunda Guerra Mundial. Não tinha uma fé religiosa firme e duvidava profundamente de que existisse uma vida depois da morte. Mas, assim como Bárbara, entendia a morte como uma parte natural e inescapável da vida. E como a ela, a esperança o animava, apesar dessa aceitação incondicional da mortalidade. Sem estar seguro quanto a Deus, procurava o amor e a forma pela qual o amor moldaria o futuro de sua família. Sem estar seguro quanto uma vida posterior, acreditava na persistência da memória para que sua presença fosse palpável depois que ele desaparecesse. Estaria preparando a si mesmo ao me preparar? Meu trabalho me coloca constantemente muito próximo da morte. Como todos os médicos, aprendi a compartimentalizar o medo e a ansiedade que ele naturalmente provoca, a fim de poder funcionar eficientemente junto ao leito do enfermo. Mas há momentos em que a ideia de minha própria mortalidade se faz visível. E eu fico imaginando como a enfrentarei. Naturalmente, não saberei enquanto não chegar o momento. Imagino-me recordando as palavras e atos de Barbara Wilson e recuperando a voz de meu pai naquelas caminhadas vespertinas. A ideia de que, no fim, poderei encontrar esperança me dá uma sensação de profundo conforto.